Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda à segunda aula desse workshop. Eu espero realmente que você tenha aproveitado a primeira aula e feito todos os exercícios, porque hoje a gente vai dar continuidade com a segunda aula, que é como emagrecemos. Acredito que muita gente vai ter interesse nesse tema, certo? Então vem comigo e aproveita essa aula. Um grande beijo, tchau, tchau! Vamos iniciar a nossa segunda aula, como o nosso corpo emagrece. Essa é uma dúvida que eu acredito que muita gente aqui vai estar se perguntando nesse momento. Depois daquela primeira aula que a gente viu por que a gente engorda, né? E que a gente viu que está muito além da nossa relação com os nossos hormônios, com a nossa idade, mas muito mais em relação ao nosso comportamento. Porque hormônios, genética, isso tudo é claro que vai influenciar, mas vai influenciar no máximo 20%, né? Então, o que realmente vai influenciar os nossos resultados é as nossas atitudes, é o nosso comportamento. Então, hoje a gente vai dar continuidade nessa aula e vai ver então como que o nosso corpo emagrece. Será que é certo eu dizer que alguém engorda porque comeu demais ao longo de sua vida? Se eu for parar para pensar, nessa lógica, então eu poderia dizer também que um adolescente cresce porque ele come demais, ou que uma pessoa fica grávida porque come demais. Parece absurdo, né? Só que por que a gente faz essa associação em relação ao emagrecimento? Na verdade, a gente está invertendo a ordem das coisas. Porque a gente não engorda porque come demais. A gente come demais porque engorda. Né? E por que a gente engorda? Né? Por causa de alterações hormonais, por causa de alguma coisa que não está certa no organismo, que vai fazer então com que o nosso corpo aumente o apetite e aí sim a gente vai comer demais. Mas sempre vai ter algo fisiológico por trás, né? Sempre vai ter algum motivo para aquilo acontecer. A gente não simplesmente come demais, né? Não é natural a gente comer até a barriga doer ou a gente ter fome o tempo todo. Por quê? Porque na evolução da nossa espécie, a gente era adaptado a comer com menos frequência, era adaptado a acumular, a guardar o estoque de comida por horas, dias ou até semanas. Então, o nosso corpo, ele é muito bom em se adaptar. Tanto que quando as pessoas começam, às vezes, a fazer jejum intermitente, eu não tô falando aqui se é para você fazer ou não, mas enfim, quando as pessoas resolvem fazer, elas relatam que no começo o apetite acaba aumentando, mas que depois acostuma, porque tudo no nosso organismo acostuma. E comer demais é a mesma coisa. Então, se eu começo com frequência a comer demais, aí é claro que eu vou ganhar peso. Só que é muito mais complexo do que eu simplesmente dizer que a pessoa engordou porque comeu demais. Vocês conseguem entender essa relação? Assim como o adolescente, ele não vai crescer por comer demais, mas ele tem um maior apetite porque ele está crescendo. Assim como a gestante, né? Esse é o melhor exemplo, ninguém fica grávido de comer demais, mas sim a gestante come a mais porque ela tem um maior apetite para suprir o aumento da necessidade energética. Então, dando continuidade então, do dilema hormonal, a ordem dos fatores altera sim o produto, como eu falei. A gente come demais porque engordou. Engordar altera diversos mecanismos do nosso organismo, né? A obesidade é uma doença inflamatória e essa inflamação que acaba alterando o nosso organismo. E é isso que faz com que eu tenha sinalização de receptores, por exemplo, como a leptina, que acabam ficando mais resistentes. Assim como eu falei um pouco na aula passada sobre a resistência à insulina na pessoa que engorda, né, que leva ao diabetes, a leptina é um hormônio responsável pela saciedade. Né? E quando a pessoa se torna resistente a esse hormônio, então ela não vai mais ter essa sinalização da saciedade, né?
Uma pessoa que já engordou e já acumulou muito tecido adiposo, né, acabou se tornando obesa, ela tem sim uma dificuldade de perceber a saciedade. Então a gente precisa ter isso bem claro. Se você é uma pessoa obesa, você precisa saber que sim, você vai ter mais dificuldade do que as outras pessoas, porque além de você ter uma menor percepção da saciedade, o corpo está inflamado e isso dificulta a perda de gordura corporal, né? A inflamação, ela vai ter essa resistência à insulina também, como eu falei, que vai dificultar o emagrecimento. Então a gente precisa colocar os pingos nos is, né? Saber, ok, eu estou nesse estado, mas e agora? Então como que eu emagreço? Se eu já cheguei nesse estado, né? Porque uma coisa é certa, né? O Homer Simpson já dizia: se você não quer engordar, não fique gordo. Parece boba essa frase, mas é verdade. Uma vez que você engordou, é bem difícil reverter, né? Uma vez que você chegou à obesidade, é muito mais difícil do que se você, por exemplo, é uma pessoa só com alguns quilinhos para perder, né? É muito fácil, quando a gente tem uns quilinhos, a gente quer dar uma secadinha, ok. Mas para quem já é obeso, já tem resistência à insulina, já está inflamado, aí sim o processo de emagrecer se torna muito mais difícil. Então, se for possível para você não chegar nesse ponto, é muito melhor. Mas se você já chegou nesse ponto, saiba que também nem tudo está perdido, né? Só que você precisa começar o quanto antes. Não deixar piorar mais a situação, porque quanto mais você engorda, mais difícil fica emagrecer, né? Se eu já engordei, então, como eu vou reverter isso? Então, primeiro, né? Como eu falei, saiba que a sua saciedade está alterada. Então, você não pode confiar simplesmente na questão vou comer quando tenho fome ou vou comer até a minha saciedade, porque eu falo muito nisso, né? Mas se você já tem uma percepção alterada do que é saciedade, o que você vai ter que fazer? Ou você procura um profissional para te orientar de quais as quantidades ideais para você, ou você vai testando, vai diminuindo aos poucos e vai vendo quando começa a perder os primeiros quilos, né? Faz um esforço um pouco maior no começo. Eu sei que você vai passar fome, eu sei que vai ser difícil, mas como eu falei, o corpo se adapta e vão ser alguns dias que você vai sentir um sofrimento maior, mas depois essa fome cessa. Então, o que você precisa? Primeiro lugar, né, ter um objetivo muito específico. Por que isso é importante para você? Lembra da aula passada que a gente falou de todas as doenças relacionadas à obesidade? Então, né, tenha isso em mente, saiba por que e para quem que você quer emagrecer, tenha esse objetivo e saiba os motivos para lutar por ele, porque os primeiros dias não são fáceis, né, principalmente porque o carboidrato refinado, açúcares, etc., e as farinhas, eles geram um vício na gente, então quanto mais a gente come, mais difícil fica se livrar dele. E também porque a pessoa que já engordou, como eu falei, ela está com os hormônios alterados, ela vai ter uma maior dificuldade para conseguir emagrecer. Então tenha um objetivo muito claro. Por quê? Por que vale a pena lutar por isso? Por que vale a pena sofrer por isso? Nem que seja por uns dias, mas por que vale a pena? Tenha isso bem claro, né? E aí abuse dos alimentos naturais, mesmo que você não tenha uma noção de quantidade, comece mudando a qualidade da sua alimentação. Tire os industrializados da sua vida, né? Fuja dos falsos saudáveis, barrinha de cereal, pãozinho integral que não é integral de verdade. Enfim, né? Todos esses alimentos diet, light, que chamam a nossa atenção quando a gente olha para a embalagem e acredita que aquilo realmente é um alimento saudável, porque lá está escrito que é fonte de vitaminas, que é fonte de fibras, né? Mas se a gente for olhar bem certinho a lista de ingredientes, ele é cheio de aditivos. Geralmente, quando diz que é integral, não é integral de verdade. Alimentos light diet geralmente são adicionados de outros aditivos químicos para dar sabor, para dar textura, para dar a consistência certa que aquele alimento foi substituído, né? Porque se ele é light ou diet, ele tem uma redução de calorias ou de algum ingrediente, geralmente a gordura, né? Justamente para reduzir a caloria. E aí eles tiram a gordura do alimento e acrescentam um monte de porcaria
para que aquele alimento, então, tenha uma consistência agradável, seja um alimento gostoso, né? Porque se ele não for gostoso, ele não vende. Então, cuidado com alimentos industrializados. E procure esses alimentos que vão te dar mais saciedade, que são as frutas, as verduras, os legumes, as raízes, né, que são os bons carboidratos, os carboidratos gentis, os carboidratos certos, né, como diz o meu amigo Dr. Eduardo, os right carbs. Não precisa ser, independente de ser low carb, high carb, que sejam right carbs, né, os carboidratos corretos. Procure esse tipo de alimento, né? Então, esses alimentos integrais, como eu falei, será que eles são mesmo a melhor opção? A indústria manipula para ficarem mais macios e com custo menor. O grande problema, as pessoas consomem em larga escala. Difícil de encontrar marcas 100% integrais. Geralmente a gente vai olhar na embalagem e ele tem mais farinha branca do que farinha integral. E mesmo que seja integral também, tem outros problemas, às vezes tem muito carboidrato, né? Mesmo sendo integral, é uma farinha, é um alimento processado, é um alimento que passou por quebras da sua estrutura, então ele não é mais, mesmo que ele seja 100% integral, ele não é 100% integral. Né? A farinha branca enriquecida com ferro, ácido fólico, é farinha branca, então não se iludam com esse nome bonitinho, ele simplesmente é adicionado do ferro e do ácido fólico por causa de uma regra para combater a anemia alguns anos atrás, mas toda a farinha branca é enriquecida com ferro e ácido fólico e ela é farinha branca, nada além disso. A maioria leva açúcar refinado e gordura vegetal. Gordura vegetal, independente do nome que tiver escrito, se tiver escrito gordura hidrogenada, gordura vegetal hidrogenada, toda gordura vegetal é uma gordura trans, porque não existe, né, o termo gordura quer dizer que é sólido, e não existe um óleo que seja sólido, né, não existe um alimento vegetal que a sua gordura seja sólida. Então, se ele é óleo vegetal, ele é um alimento natural, né, óleo de soja, de milho, de canola, de girassol, não entrando no mérito se são bons ou ruins, mas são naturais. Agora, gordura vegetal, a não ser que seja de palma ou de coco, que são as únicas que existem na natureza vegetal, será uma gordura trans, uma gordura modificada pela indústria, que é aquela gordura realmente ruim. Então, fica de olho, porque se for usado gordura de palma ou gordura de coco, geralmente a indústria quer destacar, porque são alimentos caros, né? São produtos caros. Então, se não tiver descrito, provavelmente é uma gordura ruim. Muitos conservantes para aumentar tempo de vida na prateleira. Então, hoje, quanto mais um alimento dura, mais aditivo químico foi adicionado nele. Então, muito cuidado, porque conservantes, o que conservantes fazem, né? Afastam bactérias. O que existe no nosso intestino? Mais do que célula? Bactérias. Bactérias que nos ajudam a fermentar fibras, a fazer o nosso intestino funcionar bem e a nos ajudar a emagrecer. E aditivos químicos, mata bactéria, né? Tem uma frase que diz que quanto maior a vida útil de um alimento, menor é a nossa. Então, muito cuidado com isso, né? Com alimentos que duram 1 ano, 2 anos, 5 anos, ou que não tem prazo de validade, né? Açúcar, eu acho que eu tenho um açúcar há 2 anos ali na minha despensa, porque eu não uso, né? Só quando vem uma visita para servir um cafezinho, alguma coisa, eu acho que ele tá mais de 1 ano ou 2 ali na minha despensa, o mesmo açúcar. E ele continua valendo, né? Ele não estraga, não tem bichinho que come açúcar puro, né? Nem a gente come açúcar puro. Por isso que se adiciona gordura e açúcar. Como eu falei na aula anterior, aquilo que realmente dá o punch, né? Dá o sabor que a gente tanto gosta e vicia. Então, vamos ficar mais ligado em relação a isso. E aí, o que eu vou comer então? Tati, pelo amor de Deus, o que eu vou comer? Como eu falei, carboidratos gentis, né? Carboidratos corretos, que é toda daquela foto ali de cima, todas as cores, todos os tamanhos, todos os formatos, tudo que é colorido, que vem da natureza. Gente, eu sei que alguns podem estar olhando e pensando, salada, né? Eu tô vendo aqui um workshop para me dizer que eu tenho que comer salada. Eu sei que eu tenho que comer salada. Mas, gente, o segredo é você fazer disso uma coisa gostosa.
né? Usa um tempero, usa uma gordura boa, um azeite de oliva refogado com alho, usa uma manteiga, né? Usa alimentos bons que sejam também temperos, por exemplo, salsinha, cebolinha, orégano, manjericão, alecrim. Usa a imaginação, usa pimenta, tem várias cores, vários tipos. Usa a sua imaginação para criar sabor nos alimentos, né? Porque, na verdade, uma frase que eu gosto muito de dizer é que não existe alimento ruim. Existe alimento mal temperado, mal feito, né? Tudo a gente consegue deixar gostoso, tudo, eu te garanto. Você só precisa realmente querer. Você precisa querer dar o primeiro passo, né? Então começa fazendo um legume no forno com uma manteiguinha em cima, coloca bastante pimenta, bastante orégano, leva para o forno no papel alumínio para ficar gostoso, porque é isso que vai fazer a diferença para você no começo. Depois que você começar a pegar o gosto pela coisa, aí vai variando as formas de preparo, tenta cru, tenta diferente, para ir realmente experimentando e fazendo o seu paladar se adaptar, porque a verdade é que o nosso paladar se molda. Se hoje um negócio é gostoso pra gente, se eu passar uma semana sem comer açúcar, aquilo vai se tornar doce demais. Eu te garanto, eu já fiz o teste do cafezinho com várias pessoas. Eu não conheço uma que eu falei para ficar 5 dias sem adoçar o café, que voltou a adoçar o café depois. Te garanto, não tem uma. E eu te desafio a fazer esse teste e colocar a resposta para mim aqui embaixo depois. 5 dias sem café. Se você no 6º dia querer voltar a colocar o açúcar no café, olha, eu te dou um prêmio. Mas não vale mentir, hein? Tá? Porque, olha, realmente é muito difícil. Quem realmente faz e muda o paladar e volta a adoçar o café depois novamente, né? O que eu quero que fique a mensagem aqui pra você é: evite passar fome a ponto de doer a barriga, né? Evite o desconforto. Mas um pouquinho de fome, né? Um pouquinho de vontade você vai passar. Isso eu não posso te prometer que não. Mas é no começo. É no começo, porque um hábito ele passa por 4 estágios. E eu vou falar mais isso na semana que vem, quando a gente falar em como manter o peso, tá? Os estágios do hábito para que ele se torne realmente um hábito, né? Uma rotina na nossa vida e que aquilo passe a ser natural pra gente. E gente, é fato, só que a gente precisa passar por esse pequeno desconforto para que a gente possa realmente crescer, né? Senão a gente não sai da mesmice. Então, vamos pensar em algumas desculpas que a gente usa para que a gente fique postergando o nosso processo de emagrecimento, né? Então, digamos que você começou a fazer a dieta hoje, mas alguém pediu salgadinho na empresa, né? E aí, eu vou comer porque é de graça, tá disponível, não quero fazer desfeita, ou então até porque pagou, né? Ajudou a pagar ali, ajudou no racha da galera. Então, e aí você, putz, caguei com a dieta, desculpa a palavra, ferrei com a dieta, né? E aí, daí chega no outro dia, a mesma coisa. Então, gente, vamos começar a parar para pensar, né? O que é mais importante, né? Você gastar ali... O que é mais importante? Porque você gastou ali 20 reais, 10 reais no racha e não vai aproveitar? Ou o seu processo de emagrecimento, né? O seu sonho de colocar aquela roupa que você quer, de usar biquíni no final do ano, de se olhar no espelho e se sentir bonito, de melhorar a saúde, os hábitos, de ter mais energia e disposição. O que é mais importante para você, né? Ou então a gente come porque está se sentindo nervoso, ansioso, feliz. A gente come os nossos sentimentos o tempo todo. E a gente precisa identificar esse sentimento para que a emoção não vire comida, né? A gente tem que assumir. Ou então eu estou comemorando aniversário do fulano, enfim, né? A gente sempre inventa desculpas. Aí quando a gente tá indo bem, a gente também começa a se sabotar. Mas eu tô emagrecendo, eu consigo emagrecer fácil, eu volto quando eu quiser. E aí entra naquele vício do carboidrato de novo e quando percebe já não consegue mais sair dele novamente, né? Só hoje não vai fazer mal.
de novo, né? Tomar cuidado com essas escapadas. Eu sei que de vez em quando sair da dieta não é horrível. Só que a gente precisa saber que quando a gente sair, a gente precisa voltar. E voltar sempre vai exigir mais da gente, né? Então, quando realmente vale a pena eu sair da dieta, para eu passar por toda aquela readaptação de novo? Pensa nisso, tá? E aí outras armadilhas, então, que a gente pode cair, né? Comer enquanto faz 1000 coisas ao mesmo tempo, ou num happy hour, a gente não percebe o quanto a gente come. Se a gente não bater uma foto mental do nosso prato e visualizar quanto de comida vai entrar, a gente come o dobro. Pode fazer esse teste, né? De perceber quanto que você come no belisco e quanto que você come num prato feito. Faz o teste, você vai ver que você come muito mais beliscando. Ou se eu tenho uma vida excessivamente atarefada, eu como quando dá, não me preocupo muito com isso. E aí, quando dá, acaba comendo os piores alimentos, aquilo que está disponível. Geralmente, carboidratos gordurosos e açucarados. Emoções desconfortáveis, já falei, né? Ou a presença de comida, que eu já falei ali, que a gente usa como desculpa para comer, para sair da dieta, para furar. E aí a gente entra nesse ciclo que a gente nunca sai do lugar, né? Então vamos começar a parar para pensar o que a gente pode fazer em relação a isso. Pesquisas apontam que quando a gente cria um plano de ação, quando a gente está diante de uma situação, é mais provável a gente agir conforme planejado. Então vamos planejar? Eu tenho um desafio para vocês agora. Eu vou deixar um material aqui nos materiais complementares para planejar o próximo final de semana, né? Como é que vai ser, quais são os riscos, quais as dificuldades, o que vocês pretendem fazer, quais os hábitos que vocês querem transformar. Esse material ele vai ajudar bastante a planejar, porque planejar, pelo menos a gente tem um foco, né? Aí, se a gente vai conseguir seguir, aí já é outros 500, mas pelo menos vamos começar a pensar a respeito. Vamos começar a ter consciência daquilo que a gente está fazendo, tá bom? Por hoje era isso, pessoal, e a gente se vê na próxima aula, na terça-feira. Um beijo e até mais. Tchau, tchau! Espero que você tenha gostado dessa aula, e se tiver alguma dúvida, deixa nos comentários aqui embaixo. Aproveita também para deixar um comentário se você aceitar o desafio do café e depois voltar aqui e responder como é que foi o desafio, quais foram as dificuldades e como é que foi o resultado final. Aproveita também para marcar aqui nas estrelinhas se você gostou dessa aula, qual a nota que você dá para ela. E a gente se vê na próxima aula, como manter o peso. E a gente vai falar um pouquinho mais sobre os hábitos, que eu já dei uma introduçãozinha, mas a gente vai falar mais sobre isso porque a maior dúvida que me perguntaram nos e-mails, que me responderam sobre como manter, né? Que as pessoas até conseguem começar, mas como manter o foco, como manter a motivação e principalmente como se livrar dos sabotadores, tá bom? Eu vejo vocês então no dia 3 de julho. Um grande beijo, tchau, tchau!